Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo e editor de fotografia e também o host disso tudo aqui. E se você acompanha aqui o Arquivo Hall e já escutou o episódio sobre livros de fotografia, já sabe que eu contei lá que eu já tive uma editora especializada na publicação de fotolivros. Mas o que você não sabe, porque eu ainda não contei, é que essa editora surgiu de uma outra, de um projeto de publicação de fotozines, que na verdade eu continuo publicando de forma autoral até hoje, e que boa parte do meu trabalho, das minhas séries ou projetos fotográficos, sejam eles pequenos ou grandes, eu já produzi em fotozines e boa parte através desse projeto que era anterior à editora. Mas enfim, seguindo em frente, eu sei que na grande maioria dos episódios eu sempre digo a frase "esse é um dos meus assuntos favoritos na fotografia". E é até um pouco óbvio, porque como sou eu que produzo tudo isso aqui e eu ainda não comecei a receber indicações de temas em volume considerável, eu acabo por abordar assuntos que eu gosto. Mas esse assunto de hoje tem toda a minha atenção. Se tem algo que é meu objeto de desejo na fotografia, é o fotozine. E eu já vou explicar aqui por que eu gosto tanto deles, mas antes, os recados. Como de praxe, eu quero pedir para vocês seguirem o Arquivo Hall lá no Instagram, que é arquivo_hall, para deixar dicas de temas para os próximos episódios e para compartilhar o podcast com os amigos e conhecidos que vocês sabem que se interessam por fotografia. Quanto mais gente estiver ouvindo, mais bacana fica essa comunidade. E também quero pedir para, se possível, você ouvir o podcast lá na Aurelo, que é aurelo.cc/arquivohall. A Aurelo remunera os produtores de conteúdo a cada episódio que é ouvido lá na plataforma deles. Não é muito, é coisa de centavos, mas no final já ajuda a manter isso daqui no ar. E se você quiser ajudar de uma forma mais direta, você também pode fazer um Pix com qualquer quantia para a chave que está aqui na descrição desse episódio. Dito isso, vamos lá! Bem, antes de eu falar do porquê eu gosto de fotozines, deixa eu dar um apanhado geral aqui sobre o que é isso. Basicamente, um fotozine é uma forma de publicação fotográfica independente. É um fotolivro artesanal, tradicionalmente feito em casa e geralmente produzido em pequenas quantidades. E é um tipo de publicação que veio do fanzine, que eram as revistas artesanais do cenário alternativo, com conteúdo sobre cinema, literatura e música. Era uma forma dos artistas independentes e marginais divulgarem o seu trabalho e se conectarem com o público, subvertendo o mercado editorial, quer dizer, sem depender do mainstream das grandes publicações. Daí, na década de 70, o movimento punk abraçou essa ideia e essas revistas artesanais se tornaram parte fundamental no compartilhamento de ideias e ideologias da época. E eram tão importantes que até algumas bandas e músicos criavam suas próprias publicações, tipo o The Clash, o Dead Kennedys e a Black Flag. Essas são algumas das bandas que mandavam seus próprios zines. Aliás, só por curiosidade aqui, tem um fanzine da Maximum Rock and Roll, que foi lançado em 1982 nos Estados Unidos, que é considerado um dos mais longevos e influentes da cena punk mundial, com mais de 400 edições publicadas. Ele já parou de ser publicado impresso, mas lá no site da MRR tem ainda uma versão digital que continua rolando até hoje, e também tem uma biblioteca que dá para acessar, se não todas, pelo menos boa parte das revistas. Então se tu curte música, vale a pena dar uma sacada lá. Mas voltando. Eu não consegui descobrir uma data de início das publicações de fotozines, mas há um consenso que uma das primeiras publicações nesse formato foi o Manipulator, publicado pelo artista Robert Heineken, que fazia experimentações com a fotografia, fazendo colagens, sobreposições e outras formas de manipulação. Foi nesse cenário, nessa efervescência cultural de divulgar suas próprias ideias e trabalhos, sem precisar se sujeitar às publicações oficiais ou tradicionais, que surgiram os fotozines. Acho que os fotógrafos da época que tiveram acesso a esse material alternativo dos artistas devem ter visto aquilo e pensado, peraí, dá pra fazer uma coisa bacana com isso daqui na fotografia também. E isso acabou se espalhando e hoje a gente tem um cenário muito bacana de fotozines. Quer dizer, um cenário bem bacana fora do Brasil. Aqui a coisa ainda está mais no início, mas já tem muita gente mandando seus fotozines, principalmente na última década, e tem coisa muito interessante rolando. Talvez até a falta de um cenário mais abundante desse tipo de publicação no Brasil seja mesmo a falta de conhecimento ou de incentivo. Muitos fotógrafos ainda não conhecem o conceito de fotozine, ou acham que é uma coisa amadora ou só marginal, ou só não sabem que existe essa possibilidade de publicação.
mas pode ser pela falta de incentivo e cultura da própria publicação de fotolivros também. Ou são os custos de publicação de livros de fotografia que acabam influenciando na ideia de que um fotozine seria uma coisa menor, por ter uma tiragem limitada, por ser artesanal ou por não ter um alcance maior, coisas do tipo. O fato é que lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, essa ideia de publicações artesanais de fotografia já vem rolando desde a década de 70, tendo picos de maior ou menor produção de tempos em tempos, mas é quase uma obrigatoriedade para os fotógrafos por lá a ideia de produzirem seus zines e materializar seus trabalhos. Existem até festivais de fotozines com encontros, palestras, trocas e vendas. Também existem livrarias especializadas na comercialização das publicações. E tem até a livraria especializada em encontrar, adquirir e vender fotozines raros e colecionáveis. Tem até editora especializada em publicar fotozines, como a Little Brown Mushroom, do fotógrafo Alex Sott, que é fotógrafo da Magnum e que publica constantemente seu trabalho em forma de zine, a Powwow Publications, a Self-Published Be Happy, a Little Big Man Books, a Tour Dogs e a Café Royal Books, que está para os fotozines, como a Staedel está para os fotolivros. Aliás, a Café Royal Books já publicou o trabalho até do Martin Parr, que é outro aficionado por zines e que, dizem, tem uma das maiores coleções de fotozines do mundo. Para você ter uma ideia, o fotozine do Martin Parr chamado Bad Weather, que foi publicado originalmente em 1982 pela Café Royal Books, numa edição limitada ali de 500 cópias, hoje é um dos fotozines mais valiosos que se tem notícia. Existem algumas reedições desse zine com algumas variações na capa e na tiragem, mas a edição original continua sendo a mais rara e cobiçada pelos colecionadores. Na última pesquisa que eu fiz, eu encontrei uma cópia dela por mais de R$1.000. E assim, eu nunca peguei em minhas mãos uma edição da Café Royal Books. Eu queria, mas ainda não deu certo. Mas eu tenho amigos fotógrafos lá na Europa que têm acesso a isso muito mais fácil e que já me disseram que a qualidade de impressão é tipo um Xerox 2.0. Então o fotozine permite essa liberdade maior, tanto em qualidade de impressão quanto em montagem. É claro que todo o conceito do material que você vai apresentar precisa funcionar com a qualidade de impressão que você tem. Se você quiser uma qualidade de impressão ótima, você leva isso para uma gráfica, ou compra uma impressora que seja realmente boa. Mas ele permite que não seja necessariamente perfeito. Então, finalmente respondendo à questão, eu gosto de fotozines pela iniciativa que os fotógrafos têm em produzi-los. Produzir um livro de fotografia no Brasil não é barato. Eu acho que fora do Brasil também não deve ser, mas aqui a gente sabe que a nossa economia não é das melhores, então sempre foi muito caro. Então, quando um fotógrafo toma para si a tarefa de produzir, seja artesanalmente, seja impressa em gráfica, mesmo em pequena quantidade, mas que ele toma para si a tarefa de produzir uma publicação, isso é algo que eu respeito e pelo qual eu tenho interesse. Por exemplo, dos meus fotozines eu já fiz impresso em gráfica digital, já fiz fotozine impresso em gráfica offset, já fiz fotozine impresso em casa, inclusive, que é o jeito que eu mais gosto de fazer, porque assim eu tenho um maior controle sobre as produções em todas as suas etapas. Eu posso controlar a impressão, posso usar papéis diferentes daquele que eu encontro em gráficas, porque aqui a maioria das gráficas trabalham apenas com um offset, que é o tradicional sulfite, ou o couché, que pode ser fosco ou brilhante. E as gráficas que trabalham com outros tipos de papéis acabam sendo muito mais caras, o que descaracteriza a ideia do fotozine, que é criar uma maneira de trazer o seu trabalho para um suporte físico, mas manter os custos relativamente baixos. Então eu considero o fotozine como uma ferramenta importante para o próprio processo criativo do fotógrafo, permitindo que ele experimente diferentes formas de organização e edição das suas imagens, bem como tenha um retorno mais direto do público sobre o seu trabalho. É uma oportunidade para o fotógrafo se expressar de uma forma mais livre e espontânea, sem a pressão das expectativas do mercado editorial ou das demandas dos clientes. O fato é que se você é fotógrafo e tem lá o seu trabalho autoral, você devia mesmo considerar publicar um fotozine. E se você não souber como fazer ou precisar de uma ajuda, manda uma mensagem, porque eu também trabalho ajudando fotógrafos a desenvolver esse tipo de projeto. Eu tenho que vender aqui meu peixe também, né? Mas, para finalizar mesmo, o que eu quero dizer é que se você já tem, está montando ou já teve uma publicação assim, manda uma mensagem no Instagram do Arquivo RAW. Vamos trocar uma ideia e quem sabe a gente não cria uma comunidade de aficionados por fotozines. E, se quiser me mandar um exemplar do seu fotozine, fique à vontade também. Eu vou adorar receber e colocar na minha coleção. E é isso. Se você gostou desse episódio, se você gosta do assunto, manda também uma mensagem, porque dependendo de como for o resultado disso daqui,
eu pretendo gravar um segundo episódio falando do processo de montagem do Photozine. Aliás, se você quiser mandar uma mensagem de áudio por lá também, fique à vontade, pode ser que ela entre em algum episódio futuro aqui do podcast. Quero reforçar também para vocês mandarem dicas de temas para os próximos episódios e para seguir o Arquivo Raw lá no Instagram e também para me seguir lá no Instagram que é @henrimileo. Esse episódio teve trilha do podcast.co. Até a próxima, fiquem bem, tchau!